Então, bora lá. Hoje é para a gente praticar o que nós vimos no vídeo. E aí, ao invés de vir com um exemplo pronto, eu vou tentar criar alguma coisa usando a criatividade de vocês. Tudo bem? Então, eu pensei em a gente fazer alguma relação veículo, carro, moto, bicicleta, alguma dessas coisas, porque eles têm algo em comum. Aí a gente vai para a primeira grande pergunta. Que é importante quando a gente vai pensar em herança e talvez isso seja o conteúdo da aula de hoje. Quando, vou até escrever aqui, duas coisas são objetos da mesma classe e quando são classes diferentes. Vou aumentar essa pergunta aqui para a gente refletir em cima dela. Esse vermelho está horrível, mas vai ficar ele mesmo. Quando é que duas coisas são objetos da mesma classe e quando são classes diferentes? Então vamos lá. Carro e moto são objetos da classe veículo ou são classes diferentes? Mas tudo bem. Mas eles são dois objetos da classe veículo ou são duas classes diferentes? Classe carro e classe moto. Mesa e cadeira são duas classes diferentes ou são objetos da classe mobília? Essa pergunta, por si só, ela é ruim, porque ela ignora que exista um contexto. A resposta, não dá para dar a resposta certa, mas a resposta são, eles só são classes diferentes quando eles precisam de comportamentos diferentes. Porque o que determina uma classe é um comportamento, são os métodos. Então, por exemplo, se eu simplesmente estivesse fazendo um inventário, e no meu inventário eu tivesse que cadastrar todos os tipos de mobília, eu teria um nome da mobília, um código de barra lá da mobília, sei lá como é o nome, tombamento da mobília e descrição de cor. Então a minha mobília seria algo como assim, minha mobília tem um tipo, tem um tombamento, um código de barra e uma cor, por exemplo, e um ano de fabricação. Então, nesse exemplo que eu estou fazendo, no sistema de cadastro de mobília, não faz sentido eu criar uma classe para cadeira, uma classe para mesa, uma classe para armário, uma classe... Porque eles não têm comportamentos diferentes. Eles são só elementos diferentes do tipo mobília. Então, num deles o tipo vai ser cadeira, né, o valor da variável, no outro a cor vai ser bege, no outro a cor vai ser azul. Então, o que eu estou fazendo é agrupar dados com essas características. Então, cadeira, mesa, nesse contexto, nesse sentido, nesse objetivo, nessa abstração, são só objetos diferentes de uma mesma classe. Ah, professor, mas se eu estiver fazendo um jogo, na cadeira eu posso sentar, no armário eu posso guardar coisas. Não é verdade? Como para esse contexto eles precisam de comportamentos distintos, aí eles não são mais itens de um mesmo objeto. Não são mais objetos de um mesmo tipo, porque os comportamentos deles são diferentes. Na cadeira eu posso sentar, na cadeira, sei lá, eu posso desmontar e conseguir isso, e no armário eu posso guardar coisas. Como eles têm comportamentos diferentes, eles precisam ser classes diferentes. Então, o que determina que são classes diferentes é a necessidade de comportamentos diferentes. Tudo bem? Gravar isso daí? Quando é que eu preciso de classes diferentes? Quando eles precisam de comportamentos diferentes. E quem é que determina os comportamentos? Os métodos ou os atributos? Os métodos. Então, se os métodos fazem coisas diferentes, eu acabo precisando de classes diferentes. Ok? Então, vamos pensar aqui num tipo veículo. Para poder trabalhar os conceitos, a gente acaba colocando exemplos muito simplórios. Mas se, por exemplo, tem uma atividade lá que é forma, shape, né? Então, quando a gente está lá na quinta série, a gente vê que existem os tipos de forma, né? Existe o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo. Na quinta série você estuda isso, mais ou menos, né? Tudo bem.
E o que seria o comportamento da fórmula? Da forma? Por exemplo, toda forma tem uma área e toda forma tem um perímetro, sim ou não? Toda forma tem uma área e um perímetro. Só que a forma de calcular é diferente para cada shape. Se você está no retângulo, como é que é a área do retângulo? Lado vezes a altura. E qual seria a área do círculo? Alguém ainda lembra? πr ao quadrado. Exatamente. Como seria o perímetro do retângulo? Seria esse lado, mais esse lado, mais esse lado, mais esse lado. E como seria o perímetro do círculo? Seria 2πr. Então, o comportamento deles seriam os métodos. Então, se eu quisesse criar uma classe forma, e dessa classe forma eu tivesse um getArea, que me retorna um double e um getPerímetro. Pronto. Isso seria uma forma. Só que não faz sentido eu definir uma forma assim, né? Eu não consigo instanciar um objeto desses. Ele é apenas um conjunto de regras. Para que eu tenha uma forma, essa minha forma ela tem que ter uma área, ela tem que ter um perímetro. Tudo que tiver área e tem um perímetro, eu posso chamar de forma. Nesse exemplo aqui. Então, como eu não posso instanciar essa classe, qual é a palavrinha que eu coloco aqui na frente da classe para dizer que ela não é concreta? Abstract. Então, uma classe abstrata, ela vai ter pelo menos um getArea e um getPerímetro. É assim mesmo? Está faltando alguma coisa? Eu tenho que colocar abstract aqui também. Abstract getArea, abstract getPerímetro. Não, estou em TypeScript, né? Então, esse aqui é um number. E aí, se eu quiser criar um círculo é uma forma. Então, para o círculo ser uma fórmula, eu tenho que fazer um modelinho de herança, né? Eu diria que círculo herda de fórmula. Qual a palavra que eu uso mágica aqui? Círculo herda de fórmula. Para que o meu círculo seja uma fórmula, ele precisa implementar o que ficou em aberto dentro de forma. Aí ele está dizendo, círculo tem que ter um getArea e círculo tem que ter um getPerímetro. Então, tudo bem, eu vou lá e aí eu vou começar a implementar o que o círculo precisa ter para poder se chamar de forma, de shape. Como seria a área do círculo? Para você ter área e perímetro, agora você tem que dar corpo para o círculo, porque esse comportamento está vinculado em atributos. Todo círculo tem 2 atributos, que seria o quê? Pelo menos ele tem o ponto que ele fica, né? O lugar, ou então o raio. Minimamente ele tem um raio. Um raio que é um number e um ponto, né? Um x que é um number e um y que é um number. Então, a minha área do círculo seria raio, a área é π vezes r ao quadrado. Raio, vezes, é assim, math.pi, existe isso? Existe, tudo maiúsculo. πr ao quadrado. Só que aqui é des, né? Des.raio. Hello, querido, diga. À vontade. Dá um pause aqui para a gente não gravar seu aviso. Gente, boa tarde. Quero avisar para você. A gente vai ver mapas. Sim. Mapas e as sessões. Normalmente eu dou junto. Tá? Eu podia fazer até hoje. Não precisa. Não precisa. Precisa que é bom que a gente já termina o semestre. Ok? Então, assim, o que é o objetivo aqui? Eu entender que para criar algo concreto, eu vou precisar de dar todo o corpo que ele precisa. Usar atributos para definir o que ele é, para que o comportamento faça sentido. Eu só posso ter uma área se eu tiver um raio. Eu só posso ter um perímetro se eu tiver um raio, por exemplo. Né? Como é que eu calculo o perímetro? 2πr. Seria 2 vezes math.pi vezes des.raio. Então, pronto, agora eu tenho um círculo. Para a gente fazer a nossa herança, aqui é só para relembrar o que a gente viu no vídeo, tá?
entender o que é o processo de herança e polimorfismo. Eu posso tratar um círculo como um círculo e eu posso tratar um círculo como uma forma. Essa é a ideia do polimorfismo. Então, eu poderia criar um círculo pensando nele como um círculo, new circle, e aí precisa de um construtor, né? Então, construtor, meu construtor vai receber o x, que é um number, vai receber o y, que é um number, e vai receber um raio, que é um number. Desse ponto x recebe x, desse ponto y recebe y, desse ponto raio recebe raio. O que eu estou errando aqui? Construtor. Ah, tá. Todo construtor da classe derivada, como as camadas da cebola, tem que construir a classe anterior. Então, eu preciso dar um super construir na classe anterior. Se eu tivesse um construtor aqui, por exemplo, que uma classe abstrata pode ter atributos. Então, eu poderia dizer que eu poderia dar um nome para todas as, por exemplo, forma. A minha forma seria um string. Se o meu construtor de shape, constructor de shape, exigisse essa forma, desse ponto, forma recebe forma. Agora o meu construtor de shape exige a forma. Então, o meu super vai invocar o construtor de dentro, né, de dentro da cebola. Mas o construtor de dentro da cebola diz, ei, eu só posso construir a parte de dentro da cebola se você disser o que é que eu sou. Porque eu estou exigindo isso bem aqui. Então, agora eu vou dizer, ei, eu estou construindo um círculo. Tudo bem? Sei lá, aqui no meu public to string. O string que retorna uma string, eu vou retornar apenas desse ponto for. Tá? Então, o meu super ele é obrigatório. Se o construtor de cima exigir parâmetro, eu tenho que passar. Eu digo de cima, mas na verdade é de dentro. A gente sempre tem que pensar na herança como processo de construção de dentro para fora. Toda vez que eu herdo, eu estou herdar. Significa criar uma camada a mais, como se fosse uma bola, onde eu sempre crio uma camada por fora, crio uma camada por fora, crio uma camada por fora. Então, um gato siamês é um gato, que é um felino, que é um animal, que é um ser vivo, entendeu? Então, é sempre uma camada dentro da outra. O fato dele ser vivo é a camada mais interna. O fato de ele ser um animal, ele é a camada acima de ser vivo, né? Assim, que engloba ser vivo. E aí o fato dele ser gato engloba isso. Não tem como eu remover uma coisa da outra. Eu quero que ele seja um animal, mas eu não quero que ele seja um ser vivo. Mata. Entendeu? Brincadeira. Vocês acompanharam uma piada. Então eu quero que ele seja um animal, mas não quero que ele seja um ser vivo. Não dá, né? Para ele ser vivo, ou ele é animal ou ele é vegetal. Mas ele tem que ser um dos dois, ele não pode ser mineral. Tudo bem? Então é sempre esse processo em camadas. Tá boa! Pensei que não teria o ar de vossas graças. Na hora que eu cheguei, os dois correram lá para baixo. Eu disse, tomar um café. Se tivesse mesmo trazido, eu perdoava, mas não trouxe, só aumentou meu ódio. Só aumentou meu ódio. Vamos lá. O mecanismo de herança, ele não é complexo, mas ele é como for e o if else. Entender o for, entender o if else é simples, a construção das regras. Mas você pode misturá-los de forma a ter um monte de resultados possíveis, não é assim? A mesma coisa na herança. Então, o importante é a gente entender o básico das construções das regras, e aí aos poucos a gente vai vendo como a gente consegue criar resultados legais com isso daqui.
Então vamos dissecar de novo a classe Shape. Classe Shape tem um atributo, mas ela é abstrata. O que significa Shape ser abstrata? Qual é a consequência concreta disso? Consequência real. Bora lá, que vocês assistiram o vídeo. Dizer que uma classe é abstrata significa que eu não posso fazer o que com ela? Eu posso instanciá-la. Shape recebe new shape. Não. Para servir. Uma classe abstrata, ela não pode ser instanciada. É uma classe incompleta. Né? Não faz sentido eu criar um shape porque tem buracos aqui na classe shape. Ela serve de quê, então? Ela serve de molde. É o molde. Eu já entendo que shape, todo mundo que for criado, que se comporte como shape, obrigatoriamente vai ter uma forma, obrigatoriamente vai ter um toString aqui que retorna pelo menos a forma, e obrigatoriamente vai ter área e perímetro implementados de acordo com as suas próprias regras. Não interessa qual é o shape e isso não me importa. Por exemplo, é assim que funciona quando você está vendo um simulador de objetos na tela. A classe que está gerenciando os objetos na tela não está preocupado com qual objeto é aquilo. Simplesmente está mandando que o objeto se imprima na tela. E o objeto conhece seus limites, o objeto conhece a sua cor, o objeto sabe se imprimir. Então, se eu quiser criar um novo objeto, eu simplesmente dou para o objeto as características dele e os comportamentos dele, e a partir de então ele consegue interagir com todos os outros. Cada objeto, cada classe sabe cuidar da sua própria vida. Então, a herança por si só é um processo bem egoísta de ver o mundo. Contanto que cada um saiba resolver suas próprias responsabilidades, né? Na verdade, é fácil dizer, uma forma responsável de ver o mundo, tudo funciona direitinho. Então, vamos entender aqui de novo como é que funciona, tá? Agora, pensando no processo de instanciação. Se ele é abstrato, eu não posso criar um shape. Mas, por exemplo, eu posso criar um círculo. O que é que ele me pede para criar um círculo? Para criar um círculo, ele vai me pedir um raio, vai me pedir, na verdade ele pede um x, um y e um raio, não é isso? X, y, raio. Então ele está na posição x5, y7 e o raio é 20. Não é circle, é círculo. Ok? Então, quando eu vejo o círculo como círculo, eu posso invocar de círculo tudo que círculo é. Que nem a gente estava vendo o gato. Na hora que eu olhava para o gato como gato, eu podia fazer o gato miar. Porque eu olhava para o gato enquanto gato. Qual é a diversão, qual é o jogo, qual é a parte interessante da herança? Eu posso olhar para ele pelo lado de dentro. Eu posso olhar para ele como shape. E aí não me interessa se esse elemento ele é um círculo, um quadrado, um retângulo. Importa que agora eu posso invocar dele tudo que eu sei que shape tem. Porque eu estou olhando para ele como shape. O que é que shape me fornece? Shape me fornece uma forma, shape me fornece um getArea, um getPerímetro e um toString. Pronto. Mesmo que círculo tivesse vários outros métodos aqui, eu não posso acessar o X, eu não posso acessar o Y, eu não posso acessar o raio de shape. Por quê? A partir daqui. Porque shape não tem X, nem Y, nem raio. Shape não tem nada disso. Se você tem um macaco, instanciou ele como macaco, mas você está olhando para ele enquanto ser vivo, você sabe apenas que ele nasce, cresce, reproduz e morre. Você não pode mandar ele subir em árvores, porque você está olhando para ele enquanto ser vivo. Enquanto ser vivo, ele faz tudo que é comum de ser vivo. Descasque banana? Não. Todos os seres vivos descascam banana? Não. Enquanto eu estou olhando para ele como ser vivo, eu tenho acesso apenas ao que é comum e ao que foi definido a todos os seres vivos. Morre, ele morre. E todo ser vivo morre. Entendeu? Então reproduz-se.
né? Ou algo que é exclusivo da classe pai. Tudo bem? Vamos ver se vocês lembram aqui da lá da classe. Qual é a diferença entre público, protected e private? Protected pode acessar na classe principal e nas classes mesmo aí lá fora. Perfeito. Private você consegue acessar dentro da classe. Da própria classe. E o público você consegue acessar De qualquer lugar. Então, no private, o escopo é só esse daqui. É só aquilo que eu só posso acessar o que é privado aqui de dentro. De dentro dos limites, né, dos boundaries, dos limites da classe. Então, se eu tenho esse forma que é string, eu só posso acessá-lo diretamente aqui dentro. Seja no construtor, seja no método, seja no outro. Se eu tenho um método ou um construtor, até o próprio construtor, se o meu construtor for private, eu só posso criar objetos aqui dentro. A professor, faz sentido ter um construtor que é private? Faz, dependendo do tipo de montagem que você está fazendo. O que importa é privado, só posso chamar de dentro da classe. É público, posso acessar de dentro da classe, de fora da classe, dos filhos. É protegido, posso chamar de dentro da classe e de dentro dos filhos. Por exemplo, se forma for protected, eu posso chamar a forma aqui, dentro da classe, posso chamar a forma des.forma recebe círculo. Posso chamar ela aqui do filho, mas eu não consigo chamar ela de fora da classe, né? Aqui, se eu criar seja círculo recebe news círculo 1, 2, 3. Não consigo chamar ela daqui de fora. Círculo ponto não tem forma. Por quê? Porque protegido não tem acesso externo, tá? Então é basicamente isso. Começa a ficar interessante quando a gente vê padrões que lidam com essas coisas. Vou fazer o seguinte, vou criar aqui um método que é privado, e aí eu vou garantir que ele sempre vai obedecer essas regras para fazer modificação. Nem os filhos conseguem alterar isso. Se você quiser que nem os filhos alterem o comportamento, você coloca como privado. Vou colocar isso aqui como protegido, porque aí se os filhos quiserem, os filhos podem alterar esse comportamento. Eu vou deixar isso aqui como público, que qualquer pessoa, qualquer lugar pode alterar, mexer, mudar, etc. Então, vamos relembrar que a gente falou sobre abstrato, protegido, público. Vamos lembrar aqui de sobrescrita. Por exemplo, aqui a gente tem o método toString. Todos os filhos têm esse método com essa implementação. Então, se eu mandasse imprimir o toString de círculo, ia aparecer o quê? Console.log círculo.toString. Então, o que é que ia aparecer? Círculo. O toString do círculo, como ele não foi alterado, é o toString do pai. Que não foi alterado. Ele simplesmente herda tudo que o pai faz, né? Ele tem na sua camada mais interna, e aí eu saio olhando de dentro para fora, né? Eu saio procurando. Ei, toString de círculo. Círculo eu estou olhando para ele enquanto, por exemplo, shape. Mesmo assim, eu vou olhar aqui, ó. Tá aqui, ó, retorna fórmula. Ei, será que esse tem na camada mais externa? Tem não. Então roda esse mesmo. Na hora que eu rodar isso daqui, ps node círculo, que foi o que eu mudei bem aqui, né? Mudei o nome da forma. Mas a gente pode fazer o que a gente chama de sobrescrita, ou seja, alterar o comportamento. Se eu criar um método, que pode ser qualquer método, não necessariamente o toString, qualquer método da classe, só que ele tem que ter exatamente a mesma assinatura, ou seja, o mesmo nome, os mesmos parâmetros. Aí eu posso alterar o comportamento. Então aqui eu diria que esse meu toString vai retornar o raio mais... Perdão. Como é aquele bregacinho? É crase, aí bota o cifrãozinho, né?
des.x, dois pontos, cifrãozinho, des.y, dois pontos, cifrãozinho, des.raio. Ué, tá reclamando de quê? Ah, tá. Olha, ele tá reclamando que é com S minúsculo. Pronto, agora na hora que eu rodar o toString, ele vai pegar esse daqui. Se tá assim, ele tiver uma diagonal. É a crase. Ela tá do lado do P, só que tem que segurar o Shift. O Shift, ele tem do lado do P a gente tem o acento agudo e em cima e a crase. Ah, Tá vendo? Achou aí? tá. Então, na hora que eu rodar isso daqui, a gente vai ter 1, 2, 3. Vocês que assistiram o vídeo, como é que eu faço para invocar o método que está lá no pai? Eu quero aproveitar no meu toString do filho o método que o pai já fez. Como é que eu posso fazer isso? Super, chama o pai. E aí eu vou pegar algo do pai. Ó, o form e o toString são as coisas concretas que o pai tem. O pai só tem de concreto o form e o toString. Eu não posso invocar o método getArea do pai, porque não existe. Eu posso invocar o forma, que existe, e esse daqui também. Então eu posso, vou chamar o toString do pai. O toString do pai vai me retornar o nome da forma, e eu concateno com o resto do código. E eu estou pegando um pouquinho dos dois códigos. Círculo 1, 2, 3. Ok? Pronto, então assim, o que cabe? Qual foi o exemplo que vocês fizeram? Aqui a gente tem as Barbie, a casinha das Barbie. O que mais que vocês inventaram de divertido? Fazer uma parede de Pokémon. Pokémon? Na minha época era Cavaleiro do Zodíaco. Eu peguei a fase do Pokémon muito superficialmente. Beyblade também, nem. Beyblade é da época de vocês, aqueles bonequinhos que ficavam rodando? Menos, pouco, mais ou menos, né? Vocês perderam a época de ouro dos desenhos da Bandeirantes, vocês. E o resto? Fez o quê ou não fez nada ainda? Vou botar limite, porque se não botar limite não faz, né? Fazer o exercício de herança que eu pedi para vocês escolherem um tema e coloca lá deixa lá no Replit. Vai ter uma linhazinha, uma coluna na planilha da mesma forma das outras coisas. Mesma forma das outras coisas. Vocês podem fazer de qualquer coisa que vocês quiserem. Pet vai ter gato, cachorro, pet tem coleira ou não tem coleira, sei lá, inventa qualquer coisa. Porque, assim, inventar é interessante quando você está pegando um conceito completamente novo e ver se aquilo faz sentido para você. Antes de tentar manipular numa estrutura toda montadinha como são os projetos. Então, é algo útil também para aprender. Então, nessa primeira etapa de compreensão, é interessante pegar a ideia e testá-la em moldes, em abstrações diferentes. Então, por exemplo, se a gente vou copiar isso daqui para forma, veículo para forma.ts. E aí o veículo aqui eu vou apagar e a gente vai pensar no outro exercício de veículo. Por exemplo, faz de conta, vamos fazer assim, faz de conta que você está fazendo um sistema de estacionamento. Normalmente estacionamento não cobra diferente dependendo do que você está estacionando. Então, um carro grande cobra de um jeito, carro pequeno cobra de outro, moto cobra de outro, sei lá, a regra é diferente.
Aí a gente poderia pensar, ué, se a regra é diferente, se a forma de calcular é diferente, faz sentido que sejam classes diferentes. Porque não é simplesmente valores. Então, por exemplo, vamos fazer de conta que a gente está fazendo um estacionamento. A superclasse de tudo seria veículo. E aí a gente pensa, o que é que, para nossa abstração, todos os veículos têm que ter em comum? Placa, tudo tem que ter placa, né? Alguma forma. Então, todo mundo tem que ter uma placa. Minimamente, tá? Placa seria a placa, que é uma string. E o que mais? Pneu. Podia falar assim, tipo, veio, ser grande, pode ser pequeno. Certo. Ué, minimamente ele precisa saber calcular pedágio, tarifa, como é que a gente chama? Calcular preço, né? Calcular preço. E aí normalmente a gente usa o que para calcular o preço? Horas? Quantidade de horas que ele passa? Horas que seria um número, minutos, vamos chamar de minutos. Minutos, que é um número. O estacionamento só precisa desses dois valores. Quando você chega, ele anota a placa do seu carro, não é assim? Hã? Tudo bem. É porque eu não quero ter que, vou chamar assim, eu não quero ter que colocar horas e minutos em transformar em string, então vamos só abstrair para minutos, tá? Então pronto. Teu veículo precisa minimamente disso. E aí, por exemplo, calcular o preço, aí a gente teria quais classes? Carro grande, carro pequeno e moto. Porque se a gente tem classes diferentes, a gente poderia pensar em regras diferentes. Exemplo, a moto, como não ocupa tanto espaço, 6 horas. 6 horas é preço fixo. O carro grande a cada 15 minutos. O carro pequeno, sei lá, a regra muda de um para o outro. Como a regra muda, eu preciso de classes diferentes. Então, por que eu não posso terminar a minha classe desse jeito aqui? O que é que fica faltando nela? Você aqui está reclamando? É um método. Mas eu não tenho implementação para esse método. Eu não sei como calcular o preço, porque um veículo abstrato não tem sentido. O que está faltando para terminar essa classe? Dá, mas assim, eu quero terminar essa antes que eu crie a moto. A moto é um veículo. Mas assim, essa daqui está incompleta. O que eu tenho que fazer para ele aceitar essa classe desse jeito? Construtor. Então, o construtor para criar uma placa, verdade. Constructor. Para a gente fazer mais bonitinho, eu vou colocar a placa como privado ou protegido? Privado, placa não muda, né? Placa, string. Posso fazer no modo compactado? Ou vocês acham tão feio que não aceitam? Private placa string. No modo compactado, né? Já cria, atribui. O modo compactado aqui. Dependendo da linguagem, você vai ter isso. Por exemplo, acho que Ruby também tem o mesmo modozinho de construção. Aí, já que vocês estão revirando os olhos, private placa, todo mundo assim, ponto placa, recebe placa. Então, eu vou precisar do toString obrigatoriamente, né? Do get placa,
Só para a gente... Ué, o que aqui está faltando ainda? Perfeito, querido. Perfeito, abstract. Já que eu não tenho um método, não tenho implementação para calcular preço, porque não faz sentido, na verdade. Eu não tenho implementação porque não faz sentido. Não existe um preço genérico independente do tipo de coisa. Isso daqui só faz sentido nas classes concretas. Da mesma forma que não tinha como eu gerar um preço genérico para coisa. Então, essa classe, como ela não pode ser implementada, ela é uma classe abstrata. E o meu calcular preço obrigatoriamente também se torna abstract, porque ele não tem corpício. Pronto, agora sim. E aí eu digo que ele retorna void, não retorna não. Ah, ele retorna um number. Pronto, agora a placa é uma string. Beleza, façam isso e aí criem. Ai, papai do céu. Façam isso, criem a moto. Perdão, isso daqui é a sintaxe de outra linguagem, desculpa. É extends aqui. Estava pegando a sintaxe do C++, desculpa. Pronto, criem a moto, invoquem o construtor façam o construtor e o preço da moto poderia ser a cada 60 minutos é R$2. Vamos lá, fazendo? Vou pegar água para mim, tá? 60 minutos para cada R$2. Não construir a moto. Como tu construir a moto? Construir a moto, como tu construir a talvez isso seja uma utilização. Talvez não se vê. Talvez isso não se vê. Eu achei assim, aí baixei, não tá assim. Só tô usando o algoritmo. Aí você criou. Não tem. Olha aí, tá só eu falei de novo. Não, fora do ritmo, fora do negócio. Eu não tenho um ritmo. Não tem. Ai, agora eu quero.
Vou ter que fazer bem. Você acabou de ter que fazer bem. Mapa das missões e exercício. Então, na semana que vem a gente termina o conteúdo. Aí é só manipular. A prova de vocês. História acreditar. Quem dá essa carência? Achei. É divertido. Dentre as consequências sociais causadas pelo retorno da produção industrial, pode ser Professor, aquela nota na planilha, é a nota final, é? Ou não? Pessoal, só explicando a planilha, porque pode gerar uma certa confusão. Toda vez que eu abro uma coluna nova e coloco uma pontuação nova, a nota de todo mundo cai. Porque tem uma nova atividade obrigatória que você tem que fazer. Então, eu prefiro que você fique com a nota boa e aí a gente vai abrindo as atividades aos pouquinhos, do que imagina aí que eu coloco 20 atividades, você faz o exercício e fica com aí você fala do exercício e fica com 1,5. Aí é muito frustrante, porque você fica naquela sensação de que teria que ter um esforço gigantesco para conseguir ser aprovado. Então, eu vou abrir de pouquinho em pouquinho. Entendeu? E aí, é compreensível que vocês entendam que o conteúdo é cumulativo. Cada nova atividade traz consigo uma carga de compreensão maior, não uma carga de trabalho maior. Então, é compreensível que uma atividade hoje vale, em termos de ponto, 4 vezes uma atividade da primeira semana. Porque a quantidade de esforço mental que vocês acumularam é diferente. É que nem fazer exercício. Talvez eu vi na Globo Esporte a seguinte coisa: vocês já viram aquelas maratonas tipo São Silvestre, aquelas maratonas que os caras correm 10 quilômetros, 20 quilômetros, e aí o desafio era quanto tempo uma pessoa normal, né, treinada, consegue correr no ritmo de um maratonista. Porque a gente vê o cara só naquele pique e acha que ele está correndo devagar. Mas não, o cara está assim a pleno vapor. Aí pega assim, a maioria das pessoas normais não consegue correr 30 segundos no pique do maratonista. É impressionante o que esse cara consegue fazer. Mesma coisa vocês. Comparar o nível de abstração de uma atividade dessa com o carro é injusto, né? Estão criando motoquinha aí, motoquinha? Bom que agora eu já falo de mapas hoje. Vai ficar faltando só as sessões. Umas 5, 6 no máximo. A questão é que, como elas acabam valendo mais do que o começo, é aquele modelo de triângulo, né? No final, as atividades sempre valem mais do que as anteriores. Você escolhia considerar as 3 ao mesmo tempo, ou então você escolhia. Oxi, mas não superar tudo. Ele disse para nossa turma que nós queríamos também.
chegar na primeira cabine, onde enfiei a minha mãe ficou, poderia ter ficado bem. Bora, meu povo, foca aí na meta. Terminaram já a motoca? Não, tá fazendo. Deixa eu ajudar vocês. Computador acessível. Que é um computador acessível? Fiquei também. Faz sentido. Mas só se tiver instalado um software, Não, o que mais? por exemplo, aqueles de auditivo que dos outros não. Eu vou só colocar, tá? Não, tem que adicionar. Provavelmente tem instalado no Windows, né? Esse aí andando sobre o PC visual. Coisa diferente. E agora, cara, de velho bonde não. Copia, mulher, tu copia, ele vai ter que pegar a captura aí. Deixa eu te ajudar na mulher, então, agora. Vai pegar, vai atribuir esse valor para aqui. Ele é nosso, né? Depois que você vai guardar, eu quero ver Bem, mas assim, a tua pessoa ela tem um string que transforma ela em nome, aqui, ó. Perfeito. Nesse ponto não. O nome está sendo atribuído. Então vamos ver agora o string da bodega. Sim, da bodega, eu vou transformar a bodega para adultos, tá? Só que é para você para em cada uma dessas pessoas que vai ser cada um então, quando você está chamando certo, chegar ao momento que está passando, só fala que a gente passou ele. Você passar. Eu tinha, né? Eu cada vez a partir de agora tem que casar. Se você não sabe o que você é assim, normalmente, no sentido de 20 minutos, você não abre o ar, você não está carregando. Tá bem? Paramento de baixo, só. Você não vai ver esse outro. Só que o horário, se ele tivesse esperando, você iria passar. Se ele tivesse esperando, você passaria lá.
Aí, Então vocês tomam esse nosso, exato, com ele aqui. Não tem minuto pra eles. é porque se for tipo, sempre que a gente não isso. São 3 horas. Quando a conversa pode ser. Pode ser por esse número aqui. Fazendo Não vai fazer nada, vai ser. Se for mais. Que a cada Na posição. Agora, tem certeza que o Paulo vai conseguir receber se eu não alguma coisa. Está implementado aí, eu acho. Mas eu preciso, na hora eu tive saber qual era o cara que você está chamando. Então, eu vou precisar passar isso. Então, uma função. Fazendo os casamentos. Eu vejo que é que ele já o carro, ele aqui embaixo. Eu pego os parâmetros e jogo para as funções, que você deveria fazer. Se dividir por 70 e também toma. Ele divide por 10. Porque, imagina, 180 é E o que ele estava 180 e ele esperava que ela não fosse lá. E aí não chegasse lá. aqui, ó. A primeira parte. Sim, nossa, divisão por 60. Essa primeira divide. Progresso. Cadê a motoquinha? Você está com o computador acessível? Ó, computador acessível. É só esse aqui. É só esse aqui. Porque é o único que foi instalado nos bagulhos que acessível, né? Deve ser desse. Esse resto foi, Eu tenho que dividir. Não sei se já instalaram, se ainda não instalaram. Mas já tem aquele bagulho de guiar por voz. Diga que Se passar 1 minuto e ele não tirar o seu trabalho, deixa eu pagar R$2. isso aí, tudo dentro da regra aí, volta mod de 60 vezes 2, né? Não, dividido por 60 vezes 2. Volta a divisão por 60 vezes 2, que é cada hora fechada, R$2. Então não precisa nem decidir. Cada vez que fecha a hora é R$2 a mais. Shopping é assim, né? Maria, calma aí. O quê? Já é cada vez que aumenta, né? Não é porque eu tô recalculando aqui mentalmente. Então tem que ser hora? Horas completas, tipo shopping. Shopping você não paga 6 horas, alguma coisa assim, é tanto. E aí se passar, pá, aí você dobra. Então, Então é minutinho. Qual é a função para ele? Ignoração. não, floor. É math.floor, você arredonda para baixo. Peraí, deixa eu ver aqui. Node, se eu fizer 6 dividido. Não, 5 dividido por 2 vai dar 2,5. E tem esse operador aqui em JavaScript? Não, tem não. E tem, em algumas linguagens isso é divisão inteira, mas aqui não é. Aqui a gente teria que fazer assim. Math.floor 2. É isso. Podemos fazer a motoquinha. Vroom, vroom, vroom. Então aqui é mais do mesmo, né? Minha motoca tem o que de atributo diferente? Nada. Nada. Eu só preciso fazer o construtor, que eu tenho a obrigação de fazer o construtor, chamar. O construtor ele vai precisar de uma placa, porque essa placa é quem ele vai encaminhar, strict não, string, quem ele vai encaminhar para o super. Então olha que construção legal aqui, ó. Desculpa, porque tem algumas linguagens é assim. Construtor. Eu tô me perdendo. O chaveamento de uma coisa para outra é ruim, é difícil. Ó, mas vamos lá, olha a construção.
Aqui eu sou obrigado a pedir uma placa. Por quê? Porque o pai exige uma placa. Então, quando eu tento construir uma moto, eu preciso aqui da placa para encaminhar para dentro da placa. Olha como foi diferente no outro caso. Code, no caso da forma. No caso da forma, ele pedia o nome da forma. Eu não pedi o nome da forma nos construtores. Por quê? Porque não fazia sentido. Então, eu só passei nessa camada para a camada de trás, que eu estava criando um círculo, e os outros atributos eu gravei na própria camada do círculo. Tudo bem? Ó. O X, o Y e o raio, eles estão gravados na camada do círculo. E a forma, que é círculo, todos os círculos têm forma círculo, eu estou gravando aqui dentro. Estou gravando aqui. No caso do veículo, eu não tenho nenhum atributo exclusivo de moto. Não faz sentido. Se o nosso código fosse um código, por exemplo, para calcular IPVA, exemplo. Se fosse para calcular IPVA, aí eu precisaria de outras coisas fora a placa, como, por exemplo, o ano do veículo. E aí, esses detalhes iam fazer diferença na hora de calcular. Mas aqui não. Aqui eu preciso só pegar a placa nessa camada e mandar para a camada de dentro. Qual é a outra coisa que eu tenho que colocar aqui obrigatoriamente? O calcular preço. Então, calcular preço recebe minutos, que é um number, e retorna um number. A gente colocou que são R$2 para cada 60 minutos, né? Então, eu vou fazer a quantidade de minutos, dividido por 60, para saber quantas horas fechadas foi, arredondar isso para baixo, porque a cada 60 minutos, para baixo ou para cima? Se ele for 30 minutos, ele vai ter que pagar R$2. Então, tem que arredondar para cima. Se eu arredondar para baixo, e ele fizesse só 30 minutos, ele não ia pagar nada. 30 dividido por 60 ia ser 0,5. Arredondado para baixo, 0. Não pagava nada. Não. Ia ser prejuízo no estacionamento. Então, vai ser match.ceio, teto. Eu quero o teto disso daqui vezes 2. Hã? Floor seria o chão. O chão. Floor é o chão. Feio é o teto e o round é o mais próximo. Então, no round, se ficar abaixo da metade arredonda para baixo, tipo 3.4 arredonda para 3 e 3.6 arredonda para 4. O round sempre é para o mais próximo. Então, aqui o que eu quero é o feio. Se eu tivesse agora um carro e a regra do meu carro fosse diferente, olha aqui, ó. Carro também tem uma placa, eu só empacotei o construtor, mas vamos fazer de conta que o meu carro tem uma regra mais difícil. R$5 a primeira hora e depois seria, para ficar fácil a conta, R$4 a primeira hora e depois R$1 para cada 15 minutos. Não é assim que eles fazem, fracionado? Primeira hora é fechada e depois a cada 15 minutos eles atualizam. Como é que ficaria a nossa conta? R$4 a primeira hora e depois R$1 a cada 15 minutos. Então, se minutos for menor do que 60, o que é que eu vou fazer? Retorna R$4. Se não, eu vou fazer o quê? Vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá? O não morreu no primeiro semestre. Não, pensei nisso. Pense aí. Primeira hora R$4, depois R$1 para cada 15 minutos.
Então, 61 minutos seria R$5. Tá a cara daqueles bonequinhos de anime. Maquiagem no olho e os cocôzinhos aqui do lado. Foto daquele boneco de cabeça. E aí? Pariram alguma ideia para fazer a conta? Todo carro mesmo. Ah, mas Primeira hora R$4, depois R$1 a cada 15 minutos. 61. 61 minutos daria R$5. 4, aí fica 1 dividido para 15. Aí o próximo é virando para cima. Percebe? Ele mesmo. Porque eu pego o restante para 15 e arredonda para cima. Depois, digamos, 76. Dá para ver se é de já não digo no seu tempo aqui. Aí vai arredondar para cima, para abrir. Então, para mais receber, ele então já seria um passo para aqui. Ah, tem que botar o filtro. Não, é R$1 a cada 15 minutos. 15 minutos. Isso é caro? Segunda hora, 60 minutos, 60 conto. Bora lá, para a gente poder terminar aqui. Então, fica assim, ó. Menor ou igual a 60 é R$4. Depois, a mesma lógica que eu fiz para a hora, eu vou fazer para cada 15 minutos, ou seja, são pedacinhos de 15 minutos. Então, o que é que eu quero saber? Quantos pedacinhos de 15 minutos passaram depois da hora? Então, depois da hora é minutos menos 60, beleza? Quantos pedacinhos de 15 minutos passaram? Eu vou dividir por 15. Quantos pedacinhos de 15 minutos? Só que isso daqui eu vou ter que arredondar de novo. Porque é para arredondar para cima. Porque 1 minuto já é para cobrar. Não precisa fechar os 15 minutos para poder cobrar. Então, a mesma coisa que eu fiz antes, math.sale. Isso daqui, como é vezes R$1, vezes R$1. Nem precisa. Só que é isso daqui mais 4 da primeira hora. Então, isso aqui é os grupinhos de 15 minutos. Isso daqui, o mais 4, seria da primeira hora. Nossa conta ficaria assim. Então, faz o seguinte, eu vou deixar mapas para a gente trabalhar amanhã, tá bom? Vamos só colocar umas motos e uns carros dentro do nosso estacionamento, tá bom? Então, eu vou criar aqui um estacionamento. O estacionamento tem que ser um vetor de quê? Um vetor de carro, um vetor de moto ou um vetor de veículos? Veículos, porque o estacionamento pode tanto carro quanto moto. Então, o meu estacionamento tem que ser um new array de veículo. Vou criar assim, tá bom? Novo array de veículo. Então, você vai olhar o que é o estacionamento, é uma lista de veículos. Eu posso jogar carros e motos agora lá para dentro. Posso, bota menorzinho, tá? Estacionamento, colocar só este.
estacionamento. Estacionamento, ponto push. Como é que eu jogo um veículo aqui dentro? New, não posso criar um new veículo, porque veículo é abstrato. O que eu posso criar é um new moto. Vou criar uma moto, a placa vai ser ABC 1212. Estacionamento, ponto, push, new, carro. Todo mundo chegou junto, tá? BX 1515. Estacionamento, ponto, push. New, moto. CDE 1212. Ok. Beleza. Vamos fazer agora só a seguinte pergunta. Todo mundo chegou junto, beleza? E todos eles saíram juntos, olha a pergunta. Todos eles saíram juntos depois de 250 minutos. Saíram juntos. Quanto o estacionamento lucrou? Não, 250 é assim. Todos eles três chegaram juntos e eles três saíram juntos depois de 250 minutos. Quanto o estacionamento lucrou? Não, aqui a gente já implementou a lógica deles aqui, né? Então, assim, para eu saber o preço do carro, basta eu jogar 250 minutos aqui e ele vai fazer a conta para mim. O carro a gente já fez a lógica aqui, ó. É 4 a primeira hora. Se bem que eu acho que eu nem precisava mais desse if. Acho que eu preciso. Deixa eu só descobrir aqui. Se eu fizer o seio de um número negativo, o que acontece? Não sei. Math.seio de menos 12. É melhor deixar isso daqui, porque aí garante que não vai ser negativo, tá? As lógicas de calcular o preço, cada elemento sabe. A pergunta é, como é que eu vou fazer essa conta? Todo mundo saiu. O que é que ele vai lucrar? Então, qual seria a minha resposta? Eu vou passar por cada elemento que está no estacionamento, vou tirar ele do estacionamento e vou perguntar para ele qual é o preço que vai dar. Porque quem é que sabe o valor do estacionamento desse elemento? Ele mesmo, porque é ele que tem a lógica de fazer a conta. A lógica de fazer a conta do custo da moto está dentro da classe moto. Então, o que eu faria aqui, ó? Para todos os meus elementos, né? Para cada veículo no estacionamento, eu tenho um total, ó. Total começa em 0. Para cada veículo em estacionamento, o que é que eu vou fazer? Total mais veículo, ponto, calcular preço de 250. Então, aqui fica a beleza da herança. Nesse laço, eu não preciso ficar olhando se é carro ou é moto. Cada veículo tem a sua própria implementação de calcular preço. Então, simplesmente mandei, vai tirar nos veículos tudinho. Ei, veículo, quanto é que deu? Aí ele vai olhar e me dizer um valor. Depois ele vai me dizer um valor e vai me dizer um valor. Então, aqui a gente tem o conceito do polimorfismo. Eu não preciso saber o que é que esse bicho é. Se eu estivesse trabalhando individualmente, por exemplo,
O veículo placa CD 1212 está saindo. Eu pegaria o veículo CD 1212, tirava ele de dentro do vetor e perguntava, veículo, tu está aqui há 2 horas, qual é o preço? Porque onde é que está a lógica de calcular o preço? Dentro do veículo. Não preciso agora pensar, ei, veículo, tu é o quê? Ah, eu sou moto, eu sou carro, isso não interessa. O polimorfismo esconde essa camada para dentro do veículo. Eu não preciso pensar o que é que ele é. Eu simplesmente mando calcular o preço do veículo. Para simplificar esse processo de inserir e obter usando as chaves, é mais fácil a gente usar o mapa do que usar o vetor. Porque com o vetor seria que sair percorrendo a lista toda, retirar o elemento da lista, entendeu? Então a gente vai chavear o processo de guardar os elementos, justamente para ficar mais fácil de recuperar quando eu precisar deles. Tudo bem? E é isso, a gente vê amanhã. Diga, querido. Posso? Tá. Posso?